Quanto que dá 6 fatorial? Vamos lá no Google. 6 fatorial dá 720. Veja que o número está crescendo bem. 7 fatorial. Quanto dá? 7 fatorial, 5.000. Opa! Era 720, agora já vai para permutar 7 elementos, 7 fatorial, vai me dar 5.040. Olha como está crescendo, mas 5.040 tá bom. 8 fatorial. 8 fatorial, 40.000. Tá dando saltos aqui. 8 fatorial, 40.320. 9 fatorial. 9 fatorial, 9 vezes isso. 9 fatorial, 362.880. Olha que número. 10. Vamos colocar aqui. Você quer resolver um problema de tamanho 15. Tá? Tamanho 15. Será que o computador resolve um problema de tamanho 15? 15 fatorial, quanto dá? 15 fatorial já me dá número vezes 10 a 12. 1.3 seguido de 12 zeros. 1.3 vezes 10 elevado a 12. Mil, milhão, bilhão, trilhão. Aqui o teu computador já começa a espanar. Tá? Se você for trabalhar... o computador é capaz de fazer bilhões de operações por segundo, mas aqui a gente já está na casa dos trilhões. Quilo, mega, mil, milhão, bilhão, trilhão. Tá? 3 é mil, 6 milhão, 9 bilhão, 12 trilhão. Então já está da ordem de trilhões de possibilidades, trilhões de permutações. Com 15, resolver 15 é brinquedo de criança, mas já está dando trilhões, é que o computador já não consegue testar essas combinações. Colocar o valor 100 fatorial, 100, probleminha de criança, o computador já nem calcula. 50 fatorial, já está 10 elevado a 64. Quer dizer, se eu trabalhar aqui com 50... permutar 50 elementos de posição, eu já estou falando alguma coisa da ordem de 10 elevado a 64. 50 fatorial, tá? A gente já está falando aqui de números. Isso que é o crescimento exponencial, tá? O crescimento exponencial é isso. É o número crescer de maneira vertiginosa. 3 vezes 10 elevado a 64. 50 fatorial. Se eu quiser permutar 50 elementos, eu tenho da ordem de 3 vezes 10 elevado a 64. 64 zerinhos, um depois do outro. 64 zerinhos. Para permutar 50 elementos. De posição em 50 elementos é brincadeira de criança, é pouco. Mas as permutações são muitas. Tá? Então, é uma explosão combinatorial. Então, resolver o problema do caixeiro viajante significa, dentre todas essas permutações, escolher a melhor, escolher a de menor custo. Então, é um problema complexo, é um problema difícil, não é um problema muito fácil, tá? Uma vez que você escolher uma permutação, você tem um custo para essa permutação. Por exemplo, começa no A, aí vem de A para B, você vai pegar o custo 2, de B para C vai pegar o custo 4, C para D, D para E para F, F para G, F para H, H para I para G, G para A. Então o custo do caixeiro viajante ele é calculado dessa maneira. Deixa eu ver se eu consigo... O custo é 30, né? Pergunta, existe algum custo menor? Vamos ver, será que existe algum custo menor? Deixa eu ver se eu consigo apertar um pouquinho isso aqui para mostrar para vocês aqui. Existe algum custo menor? Deixa eu
jogar esse aqui para cá. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Deixa eu dar um espacinho aqui. Deixa eu só selecionar primeiro. E jogar ele mais para cima. Pronto. Aqui. Aí eu mostrei que você vai passar por esses pontos. Vai ter um determinado custo. E aí eu pergunto, tem um custo menor? Será que se eu... Tem um custo menor, tá? Se eu mudar os elementos de posição, eu consigo reduzir o custo? Eu consigo trocar esses elementos de posição e reduzir o custo? Tá? Você consegue enxergar alguma coisa aqui? Tem que tentar, tá? Então, dá uma olhadinha nesse gráfico aqui e pensa, será que eu consigo reduzir o custo? Ó, a solução que eu pensei, que dá para reduzir um pouquinho esse custo, é ao invés de ele sair de D e ir para E, ele podia sair de D e ir para F. Aí, ao invés de pagar 3, paga 5. Aí do F vai para o E e do E vai para H. Trocar essa partezinha final aqui. Se eu trocar essa partezinha final, melhora um pouquinho. Aparentemente melhora um pouquinho. Dá uma pensada aí. Ao invés de fazer D, E, F, H, faz D, F, E, H. Dá uma analisada aí, ver o que você acha dessa troca. Provavelmente vai reduzir um pouquinho. Qual é a melhor solução? Não sei. Tá? Qual que é a solução ótima? Não sei. Aí teria que rodar um algoritmo mais exaustivo um pouco para achar a melhor solução de todas. Mas essa solução que está aqui você consegue melhorar trocando esses elementozinhos de posição. Tá? Aplicações. A gente pode aplicar o caixeiro viajante. Suponha que você tem um circuito e você tem que fazer pontos de solda nesse circuito. Aí você vai soldar esses pontinhos, tá? Você vai com uma solda e para ir de um ponto para o outro demora um tempo, tá? Então para sair tem milhares de placas por dia e para sair de um determinado ponto e ir até outro ponto eu gasto um tempo, tá? Aqui a distância é medida em tempo, o tempo é que é o mais importante. E aí a pergunta é, qual é a melhor sequência possível? Quer dizer, se você economiza tempo, você consegue fazer mais placas por dia numa mesma máquina, você consegue economizar dinheiro, tá? Economizar tempo, economizar dinheiro nesse caso. Você consegue ter soluções menores, soluções de custo mais baixo, você consegue ordenar esses elementos de maneira a reduzir custo, esse é o problema do caixeiro viajante. Sair de um ponto, passar por todos os outros, voltar ao ponto original, gastando o menor custo possível. Tá? Então ele vai lá, vai passar por todos os pontos e voltar ao ponto original. Esse é um exemplo que eu tirei de um livro, Benjamin Cook, aos 7 anos de idade, não tinha tablet, o pai mandou conectar os pontos gastando a menor distância possível. Ele fez uma solução. Depois o mesmo Benjamin Cook, aos 13 anos, tentou de novo e conseguiu uma solução melhor. Tá? Então conseguiu melhorar a solução que ele já tinha. Então as pessoas tinham tempo para ficar resolvendo esse tipo de problema na mão. E aí você vê uma solução ruim e uma solução um pouco melhor. É a solução ótima? Não. Provavelmente não. Tá? Foi uma solução feita à mão. Coleta de lixo. Você tem pontos. Tá? Esses pontos são conectados. Basicamente, o custo entre os pontos é tempo, o gráfico completo. E a pergunta é qual que é a melhor sequência de pontos que eu vou gastar menos tempo para passar por esses pontos. Tá? A gente está pensando em tempo, pode pensar em distância também. Qual que é a melhor sequência que você vai percorrer esses pontos e fazer a coleta de lixo. Tá? Essa solução é ótima? Não sei, teria que estudar. Problema do motoboy. O motoboy está em São Paulo. Tá? Em São Paulo, o tempo é mais importante que a distância por causa dos congestionamentos. Eu tenho que fazer um conjunto de entregas. Tá? E aí eu vou passar por esses elementos e voltar ao ponto original, tentando gastar o mínimo de tempo possível. Esse é o problema
é o problema do motoboy aqui, que ele tem que passar por um conjunto de pontos. É um caixeiro viajante, tá? Percorrer, sair de um ponto, passar por todos os pontos de entrega, retornar ao ponto original com o menor custo possível. Tem uma história interessante, tá? De 1960, numa época que não existia computadores, e eles lançaram esse problema entre as capitais dos Estados Unidos, tá? Era um conjunto de 33 localizações, tinha uma tabela de distância, números inteiros, tá? De A para B, de A para C, tem uma matrizinha de distância, você tem que sair de um ponto, passar por todos os outros e retornar ao ponto original. E aí eles começaram a dar dinheiro para quem fizesse, era um prêmio. Então, havia 54 prêmios de $1.000, que em 1960 $1.000 era grana, por causa da inflação, e um grande prêmio de $10.000, que hoje seria 100 mil, 200 mil, para quem conseguisse a melhor solução. Então você tinha que basicamente pegar um lápis, conectar esses pontos numa determinada ordem, faz uma continha, as melhores soluções ganhavam prêmio em dinheiro. Tá? Então, isso deu muita visibilidade para o caixeiro viajante. Todo mundo começou a querer resolver. Então, tá aqui. Ajude o carro, prêmios de 50. São dois policiais, né? Eles passam por uma cidade. No Texas, eles tentam laçar um touro. Em Hollywood, eles dão uma gravada. Tem uma moça bonita em Miami. Tá? Então, tem que passar por todas as capitais dos Estados Unidos e voltar ao ponto original gastando o menor tempo possível. Você pensa, fácil. Só lembrar quantas possibilidades a gente tem. A gente tem, nesse caso aqui, se são 33, o início está fixo, seja 30 fatorial, tá? 30 fatorial é muita coisa? 30 fatorial é muita coisa. Quantas possibilidades a gente tem? Vamos só dar uma lembradinha aqui, vamos lembrar. As 3 primeiras eles deram prontas, então a gente vai ter que permutar 30 cidades. Quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 2 elevado a 32 possibilidades. 10 elevado a 32 possibilidades. Quer dizer, 10 elevado a 32, o número é gigantesco. A maioria é porcaria, a maioria são coisas que vão de lá para cá, então dá para reduzir bem, tá? Dessas 10 elevado a 32, uma quantidade muito pequena são soluções razoáveis. Mas mesmo essa quantidade pequena frente à quantidade absurda de possibilidades continua muito grande. Outra pergunta, eu tenho uma solução. Ela é a melhor ou dá para melhorar? Ela é a melhor solução, você tem que mostrar que todas as outras soluções são piores do que ela. Então não basta você chegar numa solução, você tem que provar que todas as outras soluções são piores, tá? Então, aqui é um exemplo, né, dos policiais, a partida dos policiais, e demorou 4 anos para um pesquisador de Carnegie Mellon conseguir achar a solução ótima. 4 anos. Achar a solução ótima é fácil. Provar que não tem nenhuma solução melhor do que ela, não. Achar uma solução ótima é difícil. Provar que não tem nenhuma outra solução melhor que ela é muito difícil. Tá? Então, resumindo, é isso. Problema do caixeiro viajante. Tem solução? Não existe nenhuma solução até hoje que resolva o problema bem. Tá? Então tem um monte de tentativas de solução, mas nenhuma é a solução definitiva para o problema. É um problema que ainda está em aberto, por isso que ele é um problema interessante. Problemas resolvidos não tem graça. Problemas resolvidos é só pegar a solução e aplicar. Não tem um algoritmo que resolva o caixeiro viajante assim de maneira definitiva, até hoje. Tá? Pode ser que surja. Então demorou 4 anos para um pesquisador de uma universidade conseguir mostrar que uma determinada solução era a solução ótima. Está aqui a solução ótima. A hora que você olha e fala, tá fácil. Mas veja quantas combinações possíveis. Veja aqui quantas possibilidades diferentes eu tenho para fazer essa solução. Tá? Então, resolvi TSP com 1000 pontos. Hoje é razoável. Tá? Os bons programas conseguem resolver 1000 pontos, achar a solução ótima. E se eu tiver 2 veículos? Tá? E se eu tiver 2 veículos trabalhando? Se eu tiver 2 veículos, eu estou num problema chamado
VRP, Vehicle Routing Problem, problema de roteamento de veículos. A coisa fica mais complicada. Se eu tenho vários veículos para percorrer um conjunto de pontos, o problema fica ainda mais difícil. Tá? O simples fato de ter uma quantidade exponencial de possibilidades não diz que o problema é difícil, tá? A gente tem o problema da árvore geradora mínima, existe uma quantidade exponencial de árvore geradora mínima, mas existe uma solução simples, um algoritmo simples para encontrar a árvore geradora mínima. Vamos debater no futuro o que é uma árvore geradora mínima. Mas o TSP, até hoje às 15 horas, até hoje o horário, agora são 17 horas, não existe um algoritmo polinomial para o TSP, não existe um algoritmo eficiente para o TSP. Polinomial, a gente costuma chamar eficiente de polinomial, exponencial não eficiente, tá? Porque o exponencial tem aquela curva ele estoura, né? Ele aumenta muito, assim, muito rápido. Então, até hoje só existem algoritmos exponenciais que resolvem o TSP de maneira ótima. Tá? Então, se você encontrar um algoritmo para o TSP, um algoritmo polinomial ou um algoritmo rápido para o TSP, de lambuja você prova que P é igual a NP, que é uma das maiores conjecturas da matemática. Tá? Vou falar rapidamente dessa conjectura. Então, o problema do TSP é um problema NP completo, é um problema cuja solução implica em P igual a NP. Tá entre os 7 problemas mais famosos da matemática, nos 7 problemas mais difíceis da matemática. Tá? Se você resolver o TSP, você resolve todos os problemas. Tem uma prova que foi feita que resolveu todos. Os problemas estão todos amarrados, todos os problemas que estão em NP, algoritmo polinomial para algoritmo polinomial para todos. Você resolve uma lista com milhares de problemas. Então, hoje, existem milhares de problemas sem solução e ele tem a seguinte regra: resolveu resolveu todos. Então, se você resolveu o TSP, você resolve todos. Dá para resolver? Tá fazendo aí 70 anos que o pessoal está tentando e ninguém conseguiu resolver nenhum deles. Mais do que isso, se você resolver um, você resolve todos. Então é um problema difícil. Tá? Não quero estimular vocês claro, pode tentar resolver, pode arranjar uma solução heurística, uma solução razoável, mas a solução ótima em tempo polinomial, você vai ficar famoso. Se você achar isso aí, você vai sair nos anais da história como o cara que resolveu o problema mais difícil da computação. Tá? É um problema absurdamente complexo. Não sei nem por onde começar e você pode encontrar esse algoritmo, pode provar que ele não existe. As duas coisas são válidas. Tá? Então, o problema do caixeiro viajante cai nessa classe de problemas NP completos. Você vai ganhar um prêmio de $1 milhão. Existe um prêmio em dinheiro para quem resolver. Mas $1 milhão é troco de pinga. Tá? Se você resolver esse problema, valeria bilhões. Tá? Porque quantos doutorados estão aí tentando? Né? Quantas pesquisas estão sendo feitas? Então, resolver um problema desse, em termos financeiros, em termos de pesquisa, ciência e tecnologia, é equivalente a encontrar a cura da AIDS. Tá? Então, na computação, a gente quer provar que P é igual a NP. Na medicina, eles querem encontrar a cura para a AIDS, a cura para o câncer. Então, cada área tem as suas diferenças, tem as suas complexidades, mas pensa nisso. Cura da AIDS, quantas pessoas já trabalharam nisso? Tá? NP completude, caixeiro, viajante e outros problemas de NP completos. Quantas pessoas já trabalharam em problemas de NP completos e ainda não encontraram uma solução? Então, é dessa ordem de magnitude aí resolver um problema NP completo. Então, a ordem de resolver uma cura para AIDS, uma cura para o câncer, algo do gênero. Tá? Então, é algo assim, para a computação, é um dos problemas, uma classe, é a pergunta mais importante. Tem solução o TSP? E todos os seus amiguinhos, que eles são todos conectados um no outro? Tá? Eu vou deixar como tarefa para entregar e contar a presença. Ler o capítulo 1 do Applegate, The Travelling Salesman Pro, você consegue achar, e fazer uma resenha de uma página, tá? Ler e falar, eu li isso, o livro fala isso, o livro fala aquilo, faz uma resenha de uma página
do problema do Applegate. Então deixa eu dar uma interrompida aqui, só um segundo.